Olá, amigo internauta, você que está navegando nesse final de tarde pelo Facebook, pelas mídias sociais. Hoje, um dia após a quarta, porque normalmente a gente faz essas lives diretamente aqui do Teresina 275, no bairro de Adrianópolis, nós fazemos às quartas-feiras. Ontem eu tive que entregar um treinamento em uma empresa parceira nossa e nós transferimos para hoje na quinta-feira, mas não deixamos de fazer e nós estamos hoje aqui com um gestor de algumas marcas de franquia que provavelmente você possa ser cliente ou também tem como objeto de desejo comprar essas marcas. Até se você for flamenguista, você vai gostar muito, né, dessa live hoje, dessa entrevista. Nós estamos aqui com o André Gesta, que é o gestor das marcas Via Uno, Dumont, Capodarte, Adidas, Flamengo, Probel e tem várias lojas aqui em Manaus. André, primeiramente, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com você, um ambiente super agradável e trocar ideia aqui com o Cheiro sempre é muito legal. Que ótimo, vamos falar sobre empreendedorismo. Esse é uma live que normalmente a gente leva para incentivar as pessoas a empreender. Nós sabemos que tem muita gente desempregada ou pessoas que estão insatisfeitas no seu trabalho e que às vezes precisa de um empurrãozinho. E conhecer como que funciona a mente do empreendedor ajuda bastante. André, primeiramente eu queria perguntar para você, a gente percebe que dentro do seu casting de lojas nós temos somente franquias, né? Qual é a verdade, ou então por que você fez opções para somente ter lojas de franquia e não partiu para as lojas próprias? Quando nós começamos, a gente abriu a primeira loja, até ela nem tem mais, a marca que com a gente, com a nossa gestão, que foi a Ortobon. E aí deu certo, o sistema que normalmente já deu certo em outras cidades, em outros estados, às vezes até mesmo na cidade já teve franqueado, operador da marca. E tem uma facilidade, tem um lado bom e um lado ruim, mas já tem um modelo padrão que deu certo em outras regiões, ou às vezes em outro país, que é o caso da Adidas. Então vem esse modelo, mas não é uma receita de bolo, porque às vezes as pessoas acham o que deu certo em São Paulo vai dar certo em Belo Horizonte, em Manaus não. Principalmente em Manaus a gente tem a questão da logística, que nos atrapalha muito. Hoje mesmo a gente estava com um fornecedor lá falando que o lançamento da coleção é dia 3 de agosto. Dia 3 de agosto, mas não foi faturado nada, a gente não vai ter. Então, às vezes tem essa questão da franquia que nos ajuda, mas não é tudo. Tem um lado local aqui que é importantíssimo. Que é a logística também, né? Tem a parte da logística aqui, eu acho que nós estamos não muito favorável para a situação logística. Não, é muito complicado. A questão que você falou lá, que o flamenguista tem a loja do Flamengo, amanhã vai ter um lançamento de camisa, a gente não vai conseguir, talvez a gente consiga chegar no sábado ou na segunda, mas assim, com todos os esforços, vindo aéreo, mas tem a questão de suframa, então tem uma série de coisas que nos atrapalham um pouquinho na questão logística e tem que se adaptar. Eu percebi que você falou dar certo, então quem faz opção por franquias quer dizer que busca um pouquinho mais de segurança, né? Porque já tem uma marca consolidada e já tem uma mídia e já tem exemplos de marcas e lojas que já deram certo em outras cidades. É mais ou menos por aí que de repente essa opção pelas franquias? Por um lado, sim. Quando nós começamos, a gente via esse lado, esse modelo de negócio, só que isso vai variando um pouco. A gente tem uma marca que é a Via Uno. Antes mesmo da Via Uno era a Samelo, e a Samelo ela deu um problema na fábrica. A fábrica não chegou a quebrar, mas praticamente quebrou. Deixou a gente desabastecido e a gente teve que reinventar o negócio. E aí viu uma outra opção de franquia, porque o mercado de sapato multimarca é muito difícil, tem concorrente muito forte. E aí a gente acabou indo para o lado de franquia feminina, que foi a Via Uno, que depois de algum tempo também teve dificuldade. A fábrica passou por uma reestruturação. Primeiro eles mudaram o perfil do público. Eles eram público B, C, quiseram ir para o público A, e aí começou a fechar bastante loja. A gente, inclusive, foi nessa contramão. Nós abrimos loja nessa época, inclusive abrimos loja em Boa Vista, a gente foi até de Manaus, e a gente foi um pouquinho para esse lado, e aí voltou
Depois mudou a gestão da Via Uno, hoje é uma gestão diferente da que a gente era acostumado, mas mesmo a franquia, nesse varejo, hoje não tem muita segurança, não. O Leonardo, você deve conhecer o Leonardo Petruccelli, né? Conheço. Ele está mandando aqui um abraço para você, diz que você é um empresário nota 10. Obrigado. E nós temos outro amigo aqui do Face fazendo a seguinte pergunta. Ele faz o seguinte questionamento. O que as franquias vendem em termos de faturamento? Realmente é verdade? Ou você precisa averiguar? Quais são os passos para quem vai adquirir uma primeira franquia? Você que já tem uma grande experiência. Eu acho que o primeiro passo é pesquisar realmente a franquia. Isso tem uma variação enorme do que o faturamento médio que eles informam. Como eu falei antes, tem a questão da região, porque às vezes o que vende de São Paulo, de Manaus, pode vender mais ou menos. Até esse exemplo da Via Uno, a marca está muito consolidada aqui em Manaus. Ela é muito forte. Belém era muito forte também, ele começou a fechar loja. A gente tem outros exemplos, a Datelli, que era concorrente da Via Uno direta, ela acabou no mercado. Então, é muito importante. Às vezes a gente vai para a feira de franquia, tem lá inúmeras marcas que o ano anterior a gente não viu. E aí explode, mas assim, e o que está por trás da franquia? Que não é só aquela questão de ver o nome, tem uma estrutura, ver se eles têm apoio, supervisão de loja é muito importante, que eles têm. A franquia realmente boa te dá um know-how que segue, facilita as coisas. Então, estou vendo que são duas variáveis. Os desafios da franquia, de abrir uma franquia, primeiro é você ter uma boa gestão. Né? Não adianta você pegar uma marca forte, uma marca campeã e não ter gestão. Você quebra. E você tem a outra vertente, que às vezes você pega uma marca que você faz um trabalho aqui na sua cidade, como foi o caso da Via Uno, como foi o caso da Dumont, né, que você falou? Da Samelo, que a Samelo acabou E aí a dona da marca não faz um bom processo de gestão. E aí você fica com esse problema, com esse mico na mão. E isso aconteceu com a Via Uno, que continua no mercado aqui em Manaus e tem uma boa presença, mas quebrou nacionalmente. E aí teve um outro gestor que assumiu. Fala um pouquinho dessa história, de como foi esse processo. Eles tinham várias lojas, a Via Uno chegou a ter 180 lojas no Brasil e 170 no mundo. Era uma das marcas bem consolidadas. Primeiro, teve um erro de gestão do antigo proprietário, que tinha um produto fantástico, e aí resolveu crescer um pouquinho e ir para um público A. Aí ele se perdeu, depois ele não gostava de fechar loja, então ele começou a adquirir as lojas dos franqueados. E nesse caminho, depois de um tempo, eles entraram em recuperação judicial, não saiu. A gente sofreu por não ficar abastecido um tempo aqui em Manaus. E aí depois um outro operador, que é o Ramon, comprou a marca lá no Rio Grande do Sul, ele comprou em leilão, ele tinha uma fábrica. E aí hoje ele abastece as lojas Via Uno. É uma nova gestão. A Via Uno continua, pegou o antigo estilista, foi bem legal, então manteve a coleção, manteve o formato que dava certo na Via Uno. Então teve o problema da gestão anterior e a gente acreditou muito na marca, a gente viveu momentos importantíssimos, assim, até às vezes operador de shopping chega, superintendente, não, o que a Via Uno ainda faz aqui em Manaus? Como é que tá? Porque realmente foi surpreendente para quem é de fora e ver o sucesso que a marca tem aqui em Manaus. Ok, você que entrou agora aí no Face, nós estamos conversando aqui com o André Gesta, que é gestor de várias marcas de franquia. Então, se você está gostando do bate-papo, tem muita gente que quer adquirir uma franquia e não sabe por onde começar. Quais são os riscos, quais são os prós, quais são os contras. Ele é gestor das marcas aqui em Manaus, da Via Uno, Dumont, Capodarte, Adidas, Flamengo e Probel. Para você também que não sabe, né, ele é filho do Roberto Gesta, que é um dos ícones do esporte mundial. Né? O Roberto Gesta hoje é presidente da Confederação, já foi presidente da Confederação Sul-Americana de Atletismo, e ele é filho do Dr. Roberto Gesta, muito ligado ao esporte.
Vamos pegar esse gancho, André, para falarmos de Flamengo, então, e Adidas. Tá. Né? Só uma correção, ele ainda é presidente da Confederação ele é Flamengo. presidente. Da brasileira ele foi por muitos anos, 23 anos. Da sul-americana ele ainda é... ele continua. Continua, e ele é membro da Federação Internacional. Perfeito, continua nativo ele, já me desculpe. Então, se você está gostando dessa entrevista, dá uma compartilhada aí para que mais pessoas possam ter acesso a essa informação sobre empreendedorismo. Então, falando sobre esportes, eu percebi, né, aqui na nossa cidade, algumas lojas de esportes fecharem, saírem do mercado. E praticamente um ano, né, de Olimpíadas, e aí hoje você tem poucas opções. Essas opções normalmente elas são grandes redes, como a Centauro também, que está passando por um problema econômico. O que explica, né, em ano de Olimpíadas, e a gente tendo, queira ou não queira, um povo amante do esporte, o fechamento, né, de lojas de esporte que eu percebi aqui na nossa cidade? Eu acho que não só as lojas de esporte, eu acho que está tendo uma reestruturação do varejo, até hoje em dia os shoppings veio assim, um momento diferente do mercado, e assim, é triste até, né? Porque assim, como você falou, a gente está um ano de Olimpíada, 3 anos de Copa do Mundo, e por que essas grandes redes, só a Centauro passando por dificuldade a nível Brasil, outras lojas fechando, mas eu acho que não é só as lojas de esporte. A gente vê hoje em dia shoppings em Manaus que antes não tinham vacância, hoje, como o Amazonas Shopping, um shopping consolidado, o próprio Manauara, que é um dos melhores shoppings de Manaus, hoje a gente já vê uma outra loja fechando e outros shoppings maturando. Então, não só, acho que o mercado esportivo sofre muito no Brasil, sofre mais, que a gente já teve o boom de Copa e Olimpíada, mas eu acho que infelizmente não é só o esporte que está sofrendo isso. E o comércio eletrônico atrapalha o varejo hoje? Por exemplo, a gente vê a Netshoes, né, bastante forte, principalmente na comercialização de materiais esportivos. Me fala um pouquinho dessa situação de transição do método, né, ponto de venda, rua, shopping, e o método comércio online. Atrapalha hoje em dia, principalmente na loja de esporte. Às vezes o cliente está lá e está olhando lá se tem o sapato lá no site da Adidas ou no próprio site de uma Netshoes, da Centauro ou uma outra. E às vezes é assim, de repente você calça 42, tu vai na loja, o 41 ficou apertado, agora já sabe que é o 42, já entra lá, chega em 4, 5 dias, está na sua casa. Aqui a gente está desses 4, 5 dias, né? Em São Paulo, às vezes em 2 dias. Então ele utiliza a tua loja para experimentar, para comprar online. Sim, e tem um outro lado também. Às vezes o cliente já conhece um tênis ou um equipamento esportivo, uma camisa, uma chuteira, viu todos os pré-requisitos pela internet, já sabe o que ele quer e vai lá na loja para adquirir. E às vezes esse que é de mais imediato, vamos dizer assim. Mais imediato. Então quer comprar já na hora. Ou ele quer sentir, né? Como a gente vende, nós não trabalhamos com eletrônico, porque também às vezes tem essa variação. Como realmente a camisa do Flamengo, a camisa do Palmeiras, que é outro clube da Adidas. Como é que ela é? Isso é diferente, a internet não tem esse sentimento. Ok, vamos falar sobre Flamengo agora. Eu sei que você é flamenguista, eu também sou, tem muita gente aí que é flamenguista. Como é vender produtos licenciados para uma marca que trabalha com paixão? Né? Eu falo, poxa, quando você tem uma marca que as pessoas são apaixonadas, e eu percebo, por exemplo, que camisas do Flamengo oficial, que são lançamentos, dificilmente para no estoque, né? Me fala um pouquinho aí desse fenômeno de se vender uma marca que as pessoas têm paixão. E ainda mais você sendo dono de um time, de uma marca que é o seu time, né? Une tudo útil ao agradável. E também, na Adidas também é Flamengo, né? Então juntou tudo. Isso. Eu acho que é muito legal isso, porque assim, a gente já tinha isso no sapato, as pessoas que trabalham com a gente, a família toda, todo mundo é muito envolvido, tem o prazer de trabalhar com a marca, mas assim, quando veio a Adidas e veio depois o Flamengo, é muito legal assim, que vai na loja, eu já estava procurando no Carrefour de Flores, tem essa questão que assim, as pessoas se envolvem muito. Quando eu fui no Rio, faz treinamento, é diferente, tem uma paixão
muito legal, que assim, ver time, ver escalação e pela primeira vez, você também é flamenguista, a gente vê, isso deixa um prazer muito grande, uma diretoria realmente centrada, voltada para um trabalho sério. Tem a questão, não vem um título ou pode vir, mas assim, a gente vê que a médio e a longo prazo vai dar certo o sistema dele. Porque antes de pegar a loja do Flamengo, nós ficamos 1 ano e meio, 2 anos namorando, de vendo ponto, mas assim, era uma questão que assim, preocupava essa questão de não ter um modelo profissional. Como é que é? Porque assim, daqui a pouco muda um presidente, como é que vai ser? E hoje a gente vê, não, a diretoria se preocupa com isso, o marketing do clube se preocupa, tem as ações voltadas para o sócio-torcedor, tem benefício na loja, então hoje é todo um conjunto que, antes eu perguntava para você, mas qual a vantagem da gente ser uma loja do Flamengo, pagar o royalty para o clube e tá lá um outro cara vendendo produto pirata, e isso nos atrapalha demais. Você falou de gestão da diretoria, você chegou a pegar dentro dessa loja a gestão da antiga diretoria ou não? Não. Então não dá para você comparar. Não, só como torcedor, mas já foi com a gestão do Eduardo Bandeira de Mello. Tá. E vou fazer uma pergunta aqui, né? Um pouco curiosidade. Você deve conhecer outros franqueados, todos os franqueados são flamenguistas? São. São. Esse eu acho que é um pré-requisito, né? Todos os funcionários são flamenguistas. Também. Outro dia a gente tá vendo uma operação lá no Via Norte e aí uma moça perguntou ir para trabalhar lá. Eu falei, não, mas se não for flamenguista, é o primeiro ponto. Tem que acreditar no produto. Tem que acreditar no produto. Aqui literalmente você tem que vestir a camisa e tem que acreditar mas no se produto. envolve, porque assim, é diferente. Realmente é uma paixão que homem, mulher, a gente tem tudo. Outro dia chegaram lá 2 senhoras, lá na segunda-feira, o Flamengo tinha perdido o jogo. Estavam lá, 2 senhoras todas de Flamengo. Então assim, envolve realmente uma paixão. Agora, a sua venda, queira ou não, é ligado diretamente ao sucesso do time. Quando o time está bem, você vende bem. Quando está mal, cai as vendas. É mais ou menos isso ou não? Graças a Deus o time está só melhorando, sim. Né? Mas sente. Saiu da Libertadores, diretamente já deu uma sentida, volta e tem as grandes contratações. Ano passado, quando a gente contratou o Guerreiro, é impressionante que a gente faz camisa personalizada lá. Mas quando contratou o Guerreiro, acabou a letra R, que a gente tinha pedido, mas usa muito, 3 R no Guerreiro, e aí acabou, porque foi vendendo muita camisa personalizada e ficou acho que 5 dias. A do Guerreiro é a que mais vende, a 9 ou não? Hoje a camisa ela vem sem número, e aí a gente personaliza na hora. Então, hoje em dia, as pessoas colocam muito o nome delas. Entendi. E aí às vezes tem outro que coloca Tá, então o número número que mais vende, então, ou não dá para saber? Porque o número você associa com o jogador, né? O 9, o 10 é o tradicional, mas eu acho que não é muito pelo Diego. Ainda é herança do Zico, que muita gente quer lá o 10. Até porque o Diego é 30, né? Se não me engano, 35 e quando é sul-americano ele joga com 10 ou 10, mas... Então tem muito isso. Perfeito. André, a gente dá uma conversada aqui em off, a sua empresa também não deixa de ser uma empresa familiar, né? 90% das pessoas que a gente traz aqui para fazer entrevista e que move a nossa economia ainda vivem uma empresa familiar. Quais os prós e contras de uma empresa familiar? Eu acho que tem a vantagem da confiança, a gente tem um relacionamento, já se conhece desde pequeno, então tem essa... E às vezes tem a desvantagem que nós procuramos separar meio, o que é de casa ou do final de semana fica ali, o que é da empresa a gente trata na empresa. Então acho que como tudo na vida tem vantagens e desvantagens, mas eu acho que eu vejo mais vantagens, mas a gente tem um relacionamento muito bom com as pessoas que trabalham lá, mas às vezes não é fácil, tem gente que não sabe dividir, de pegar e aqui é a empresa, ali a gente vai lá para jantar, que eventualmente acontece. A gente está instalado no shopping center, então todo dia, até 10 horas da noite, às vezes está lá, já pega o celular, começa a ver o WhatsApp, mas é questão de trabalho. A primeira loja que foi aberta foi a Ortobon. Foi. Antes da Ortobon, você trabalhou como colaborador, como assalariado ou já começou empreendendo? Eu trabalhei um tempo na confederação lá com meu pai, dando um auxílio, estava saindo da faculdade, trabalhei nessa parte financeira lá com ele
E aí, mas sempre o objetivo era abrir alguma coisa. E aí a Ortobon foi uma oportunidade. Era uma loja, inclusive, de uma pessoa que não tinha dado certo, então assim, tinha um desafio de fazer o negócio funcionar, fazer aquilo acontecer. Você acredita que o empreendedorismo é um dom, a pessoa nasce com ela? Qual que é a tua opinião sobre isso? Eu acho que ajuda, eu acho que é um dom, assim, que tem que gostar, porque muitas vezes a gente trabalha mais com o prazer do negócio mesmo do que pelo salário. Às vezes tem operação que não dá retorno, mas a gente tenta, às vezes fica lá anos naquilo e às vezes até o consultor, não fecha, eu falei, não, vamos esperar que ainda vai dar certo, né? Dessas marcas que você opera, eu vou tirar o Flamengo, né? Até porque talvez se eu perguntar qual que é a sua preferida, você deve responder o Flamengo, né? Tirando o Flamengo, qual que você tem mais simpatia? Porque a gente sempre tem, né, alguma tendência do tipo pode tirar Adidas também. Pode tirar Adidas também, porque está ligado ao Flamengo. Tirando essas duas marcas do esporte, até porque você vem de uma família de pessoas ligadas ao esporte, dessas marcas, qual que você acha que tem um pouquinho mais da sua simpatia? Não, todas a gente tem um carinho, não é antipolítico, né? Mas a gente tem um carinho grande pela Probel, que começou na concorrente de colchão, a própria do Mãe Capodarte, mas assim, eu acho que a Via Uno, a gente tem uma história com eles que não tem nas outras marcas. Assim, é difícil falar, depois ver o pessoal das outras franquias, mas assim, foi a nossa segunda, esse ano a Via Uno faz 10 anos aqui em Manaus. A gente passou por momentos que dificilmente passaria com outras marcas, deu assim, a gente acreditou na marca, no nome, no projeto novo. Como falei antes, a gente estava muitas lojas fechando loja, a gente fazia loucura assim, o cara ia fechar uma loja lá no Espírito Santo, no Shopping Mestre Álvaro, não só conheço de nome. Não, a gente vai fechar hoje. A gente conseguiu uma equipe, um franqueado amigo nosso, uma equipe de móvel para desmontar os móveis, para tirar os móveis naquela madrugada, para mandar os móveis para cá, para Manaus, para a gente abrir loja com os móveis que estavam lá, que estavam fechando as lojas. Fez em Teresina, então assim, a gente foi fazendo coisas que às vezes as pessoas falam, tá louco, o avião não está quebrando, mas assim, aqui em Manaus era diferente. O trabalho que nós fizemos de estrutura de marca, e assim, nessa época, acho que ela deixou até de ser um pouco franquia. Ela passou mais, assim, a gente operando lá, sempre com produto Via1, a gente não colocou outro produto, ia lá, conseguiu licenciar alguns fornecedores, juntaram alguns franqueados para buscar fornecedor no interior de São Paulo. Então ficou uma época, tentei ir até para um caminho de multimarca, mas na minha opinião é mais difícil fazer um nome. E a Via1 tem um nome muito forte, e aí deu tudo certo com a nova gestão atual, que não tinha experiência em franquia. O mercado deles é vender para grandes magazines, e aí hoje eles não estão com tanta franquia, principalmente no Nordeste, e no Norte, nós que representamos a marca aqui em Manaus e Boa Vista. Eu percebo que metade das suas marcas são voltadas mais para o público feminino. A mulher compra mais que o homem? Compra mais, e eu acho que foi questão de oportunidade. Na época que a gente, depois da Via Uno, veio a Capodarte, a gerente de expansão tinha trabalhado na Via Uno, já nos conhecia. A Dumont veio depois da Capodarte, que é a antiga franqueada, não queria mais operar com lojas e shopping center, e a mesma fábrica do Dumont e Capodarte. Então nos facilitou, a gente facilitaram essa negociação para a gente, mas a mulher compra mais. Mas o homem que compra também tem a opção da Adidas. Sim, o esporte, Flamengo, né? O esporte. Eu acho que carro também o homem acaba indo. Sim. Mas é diferente. A mulher precisa de lá de 10, 15, 20 pares de sapato. Sim, sim. O homem com 3 está muito bom. A mulher é mais emoção, né, para comprar. É mais irracional. Né? Ok. Bom, a última pergunta, a gente sempre toca um pouquinho na parte política, né? Apesar de muitos empresários não gostarem de tocar nesse assunto, mas a gente vive, queira ou não queira, dentro do sistema, a depender dessa situação, mas muitos empresários ainda, graças a Deus, nós somos proativos, né? Apesar da crise ou da má gestão, da corrupção, a gente se blinda. O que você acha do empresário na política? Nós temos o exemplo aí
né, do Dória em São Paulo. Existem algumas situações acontecendo em alguns estados, particularmente para a nossa região. Você acha que daria certo algum empresário se candidatar para o próximo governo, não nesse, né, mas para o próximo ano? Qual é a sua opinião sobre isso, André? Não, eu acho que daria super certo. A gente acompanha de longe, vai eventualmente em São Paulo, vê a repercussão que está tendo, o sucesso que está tendo, são coisas assim que o que os outros não pensaram? Será que é má vontade? Será que não quer ganhar, ou quer ganhar alguma coisa por fora? Porque assim, aquela mutirão da fila lá, aquele corujão, a madrugada que ele fazia, são ideias fantásticas, que a gente vive o dia a dia, são pensamentos diferentes. Ele usa toda a experiência que ele tem nas empresas dele, na vida privada, para a gestão pública. E a gente vê que está dando certo. Acho que aqui em Manaus daria, mas assim, não é fácil, né? Porque a pessoa tem que ter uma vida já certinha, porque ele abdicou da vida das empresas dele para fazer essa gestão. E não é fácil. Outro dia eu vi que picharam lá a casa dele, então não é fácil essa vida política. A gente vê, acho que tem muito isso. As pessoas vão lá, reclamam, não, mas nós também temos que participar. O que a gente está fazendo de diferente? Só reclamar, esse, independente de partido, esse faz isso, esse faz aquilo, mas o que nós podemos fazer de diferente? O que a gente vai mudar? Porque é complicado. Até a CDL está fazendo um encontro com os candidatos a governador e a gente ver quais são as opções, o que ele vai chegar lá e fazer. Há 6 meses atrás, nem isso, teve um aumento de 2% no ICMS em vários produtos. Então, assim, acho que nós, empresários, futuros empresários, todo mundo comerciante, a gente tem que se envolver mais nessa questão, que a política não é só o cargo lá de vereador, de prefeito, governador, enfim. Tem muito mais do que isso que envolve diretamente, né? Hoje no meu ponto de vista, nossa crise que a gente vive no país é mais política do que econômica. Hoje a gente tem um governador... Crise de confiança, né? Muita crise de confiança. O presidente está lá, né? Ninguém sabe até quando, infelizmente. Mas... E aí, cada turbulência dessa, né, a gente paga um pouco do pato. O nosso empregado, que às vezes tem que ser demitido, também paga um pouco, né? Gera uma reação em cadeia. Eu acredito que o maior desafio é fazer gestão e fazer política. São coisas um pouco distintas, mas que dependem uma da outra, né? E aí o empresário, de repente, é forte na gestão, falta um pouquinho do tato político, e o político entende muito de política, que é diferente de gestão, e falta um pouquinho do processo do conhecimento, né, da administração. Ok, André, eu queria agradecer a tua presença, parabéns pelas suas lojas, né, parabéns aí pela gestão. A gente vê que cada vez mais você tem, né, trazido mais marcas e também agregado mais lojas. Obrigado por dedicar um tempo também aqui com a gente. E você, né, que está aí ligado, nós trouxemos hoje aqui o André. Obrigado aí, Yoshiro. Eu agradeço, que é uma honra estar aqui com você, o mestre aqui de treinamento. De vez em quando a gente está lá fazendo, aprimorando ali, mas muito obrigado. Bom, eu que agradeço a sua presença, obrigado aí pelas palavras. E você que está aí do outro lado, a gente conversou hoje aqui com o André Gesta, que é um gestor de várias marcas de franquias, expert em franquias, e eu agradeço a sua presença, a sua participação. A gente volta na próxima semana com outro empreendedor, com outro empresário de sucesso que move a nossa economia aqui no nosso estado. Valeu, um abraço e boa noite.